E aí, pessoal, Guilherme novamente, do PET Engenharia Elétrica da UFRN, dessa vez com a quarta aula da nossa playlist de transformada de Laplace. E como antes dito, estaremos trabalhando aqui a transformada inversa. Ok, então para hoje nós temos os seguintes tópicos. A definição da transformada inversa de Laplace, que apesar da gente já ter trabalhado um pouco sobre esse significado na parte de transformada direta, que a gente vai trazer de uma forma um pouquinho mais específica, e também alguns exemplos e aplicações da nossa transformada inversa. Então, só introduzindo, lá na primeira aula nós falamos que a transformada de Laplace ela é na verdade um par bilateral de transformadas. Isso significa dizer que nós conseguimos fazer um processo e obter um sinal na frequência, né, no domínio de S, e fazer o inverso desse processo e obter um sinal no domínio do tempo. Né? Então, nessa bilateralidade, né, surge a transformada inversa. Então, se antes a gente tinha sinais no domínio do tempo sendo obtidos no domínio de Laplace, de S, agora nós temos funções, né, no domínio da frequência para o domínio do tempo. Se a gente for enxergar a transformada de Laplace como uma ferramenta, colocar em termos de diagrama de blocos, a gente vai ter o nosso sinal x de t entrando e saindo como um sinal x de s. E de maneira análoga, a nossa transformada inversa, nós vamos estar entrando aqui com um sinal x de s e saindo com um sinal x de t. Então, assim como a transformada direta, a gente tem uma definição, né, dada por essa integral, que de início ela pode parecer um pouco assustadora, e de fato é, e é exatamente por isso que nós não vamos resolver. Mas não é só pela complexidade ou pelo tamanho. É porque no nosso curso, nessa disciplina específica de sinais e também engenharia elétrica de maneira geral, a gente não trabalha com integrais nos limites complexos, né, como a gente tem aqui. Então, sobre essa parte de notação, né, a gente usa o nosso L de Laplace, né? Então a gente tem a Laplace menos 1 do nosso sinal na frequência. Então, nosso sinal x de t, ou uma função f de t, né, ela pode ser escrita como igual a uma transformada inversa de um sinal na frequência, certo? Então, abordando um pouco mais aqui a definição da nossa transformada inversa, né, como eu falei, né, assim como a nossa direta, né, ela é definida por uma integral de variáveis complexas. E como a integração no plano complexo foge do escopo da disciplina de sinais e sistemas, nós não usaremos essa definição para resolver nossas transformadas inversas. Né? E aí surge a pergunta, como a gente resolveria nossas transformadas inversas? Para responder isso, eu vou estar trazendo aqui alguns exemplos. Né? Então, uma coisa que eu sempre falava, né, venho falando nas aulas de transformada direta, é que das várias resoluções de exercícios, os exercícios vão se encurtando porque a gente vai pulando algumas etapas. Então, aos poucos, a gente vai diluindo o conteúdo e não precisando mais resolver por definição as transformadas diretas mesmo. Então, vai se construindo uma tabela e por aplicações diretas ou manipulação matemática, né, das nossas funções, a gente consegue ali resolver a transformada direta pelas transformadas dos sinais mais recorrentes ali, né, que nós temos na tabela. Então, de forma semelhante, a gente vai fazer aqui na inversa. Então, a gente resolve nossas transformadas diretas, constrói uma tabela e assim faz nossas transformadas inversas. Então, por exemplo, para essa primeira função aqui, nós podemos escrever ela da seguinte maneira. Ok, então eu vou estar utilizando outro frame do slide, né, para explicar o resto dessa resolução. Mas já é perceptível que uma transformada direta que a gente fez nas aulas anteriores resultou nisso aqui. Então, utilizando a nossa notação, né, a gente quer fazer a transformada inversa de Laplace de 10 sobre 100 mais s ao quadrado. Então, a gente organizou essa expressão para adquirir a forma de 10 sobre 10 quadrado mais s ao quadrado. Então, percebam que essa é exatamente o resultado da transformada de um seno. Um seno, dessa vez, seno de 10t, né? Nós resolvemos anteriormente a transformada de Laplace do cosseno e, por dualidade, representamos a do seno também. Mas, de forma genérica, nas aulas de transformadas direta, esse termo no numerador era um A, né? Ou um B, uma constante. Aqui a gente tem um 10. Então, a gente pode dizer que a nossa transformada inversa, né, vai ser igual a seno de 10t por de t.
Então, novamente aqui o sinal degrau aparecendo, né, para tornar possível a existência dessa transformada, né. Então, continuando, né, nosso desenvolvimento aqui, da mesma maneira que nós rearranjamos essa função, nós podemos rearranjar essa segunda aqui para obter uma forma mais parecida com o que a gente tem na tabela da transformada de Laplace. Então, é bem fácil enxergar aqui uma possível expansão por frações parciais. Então, a gente vai ter o nosso K1 sobre S mais 1 mais K2 S mais 2. Então, ok. Aqui o primeiro exemplo, aqui o segundo exemplo. Ok, aqui já é fácil enxergar que temos a transformada de Laplace de um exponencial com decaimento, né, exponencial com expoente negativo. Mas a gente precisa achar, né, os nossos valores aqui de K1 e K2. Então, continuando, né, aqui a nossa expansão por frações parciais, ocultando esse primeiro termo e fazendo S igual a menos 1, justamente porque S igual a menos 1 é o valor que zera esse termo, né? Nós conseguimos achar o nosso K1. Então, o nosso K1 aqui vai ser igual a o S sendo menos 1. Então, menos 1 mais 3 sobre essa parcela que sobrou, menos 1 mais 2. Então, o nosso K1 aqui vai ser igual a 2 sobre 1, né, que é igual a 2. Para o K2, vamos fazer de uma forma parecida, mas dessa vez nós vamos ocultar aqui o S mais 2 e vamos fazer o S igual a menos 2, porque é o valor que zera esse termo. Então, o nosso K2 aqui vai ser igual a menos 2 mais 3 e menos 2 mais 1, sobrando o termo. Então, aqui nós vamos ter 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. Então, nossa expansão vai resultar em 2 sobre S mais 1 menos 1 sobre S mais 2. Então, aqui é muito mais fácil aplicar a transformada inversa de Laplace, pois já temos dois valores tabelados por transformada direta, né? Então é só fazer o processo inverso aqui. A questão é que 1 sobre S mais 1A, né, um valor, seria transformada de Laplace de E na menos T, multiplicando esse A, né? Então a gente precisa que esse primeiro termo aqui seja uma fração com o numerador 1, mas isso aqui é fácil de resolver, né? Então, na verdade, esse 2 aqui ele vai estar pulando para fora e a gente vai estar com 2 que multiplica a nossa exponencial de menos t multiplica 1, né? Então, só colocando em termos de notação e já utilizando a propriedade aqui da linearidade da transformada de Laplace, né? A gente vai ter Laplace menos 1 de 2 sobre S mais 1 menos Laplace menos 1 de 1 sobre S mais 2. Então, isso aqui vai resultar em 2, que multiplica a exponencial de menos t vezes a, o a aqui é igual a 1, então vou só colocar menos t, menos a exponencial de menos 2t. Então, essa aqui é a transformada final, né, do nosso exemplo 2. Agora, para o exemplo 3, nós temos apenas uma etapa a mais do que o nosso segundo exemplo, né? A gente também vai precisar fazer uma expansão por frações parciais aqui, mas antes disso a gente precisaria, né, dividir esse denominador aqui. Então, a gente pode separá-lo ele facilmente em S mais 2 que multiplica S mais 3. Você pode verificar isso fazendo esse produto aqui, né? E manter aqui esse S mais 17 em cima. E fazer a nossa expansão por frações parciais, né? Então, a gente vai ter K1 sobre S mais 2 mais K2 sobre S mais 3. Então, só dando continuidade aqui, né, no nosso exemplo 3, para economizar espaço, né, eu vou estar já colocando aqui as frações parciais. Então, a gente vai ter nossa f de S, né, igual a S mais 17, S mais 3, S mais 2 aqui. Isso aqui vai ser igual a K1, S mais 2, mais K2, S mais 3. Então, da mesma maneira, né, para o K1, a gente oculta o primeiro termo e faz o S igual a menos 2. Então, fazendo S igual a menos 2, nosso K1 aqui vai ser igual a menos 2 mais 17, 15, dividido por menos 2 mais 3, 1. Então, nosso K1 aqui é igual a 15. O nosso K2 ocultando esse termo, fazendo S igual a menos 3, então, menos 3 mais 17, 14, menos 3 mais 2, menos 1, né? Então, o nosso K2 aqui, para S igual a menos 3, vai ser igual a menos 14. Progredindo com o nosso exercício, substituímos o K1 e o K2 pelos seus respectivos valores. Então, 15 sobre S mais 2, menos 14 S mais 3. Ok, aplicamos a nossa transformada inversa, na função que eu chamei de f de S. Então, nós vamos ter de novo aqui, né, 1 sobre S mais 2, que multiplica 15. Então, nós vamos ter
15, que multiplica novamente a exponencial, então a exponencial de menos 2t aqui nesse caso, né? Menos 14, que multiplica aqui a nossa exponencial de menos 3t. E o nosso degrau também, né? Vai estar aparecendo em todas as transformadas inversas, inclusive eu acabei não colocando aqui, né? No exercício 2, mas ele aparece aqui também. Então, só reforçando, né? O degrau ele vai aparecer para toda transformada, né? E basicamente esses são os 3 exemplos que a gente trouxe na aula de hoje. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Na próxima aula nós teremos exercícios sobre a transformada inversa para finalizar a nossa playlist, né? E para facilitar, nós vamos estar trazendo também uma tabela de transformada de Laplace para estar realizando esses exercícios, né? Então, ficamos por aqui e até a próxima.